A Catarina Oliveira é criadora de conteúdos, conta com mais de 40 mil seguidores na sua página de Instagram, que se chama Espécie Rara Sobre Rodas. No fundo, utiliza essa rede social como uma ferramenta para desconstruir preconceitos sobre pessoas com deficiência e lutar pela acessibilidade. Catarina, para além da rede social, dá também palestras, é consultora, faz muitas formações. Acha que ainda existem ideias pré-concebidas sobre a sexualidade de pessoas com deficiência e, sim, quais é que são as mais comuns? Sim, antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Sim, existem imensas ideias pré-concebidas. Eu acho que a sexualidade da pessoa com deficiência, bom, em primeiro lugar, acho que é importante dizermos que a deficiência é um contexto muito diverso e que nós não podemos meter tudo na mesma caixa de deficiência motora, pessoa com deficiência cognitiva, pessoa com uma deficiência visual ou auditiva. Todas estas pessoas têm vivências muito diferentes e têm lugares na sociedade também muito diferentes. Mas se nós tivermos que generalizar, eu sinto que a sexualidade da pessoa com deficiência é algo que ainda não é considerado. Eu costumo dizer que enquanto que a sexualidade da pessoa sem deficiência ainda é um tabu, mas quando é um tabu é uma coisa que nós olhamos, mas temos vergonha de falar ou não queremos encarar, a da pessoa com deficiência ainda nem está em cima da mesa, em muitos locais, obviamente. Ou seja, por inúmeros estigmas que estão associados à pessoa com deficiência, esta área da nossa vida, a área da sexualidade, que pressupõe padrões de beleza, que pressupõe a atraência, a atração, que pressupõe corpos normativos e tudo isso, na pessoa com deficiência não é considerada ainda e isso acarreta inúmeros problemas. Sim. E, e diga-nos, não só da sua própria experiência, mas com todas as pessoas com quem fala, é possível ter uma vida sexualmente ativa e feliz depois de uma deficiência física adquirida? Sim, claro que sim. Eu acho que as pessoas com deficiência caem em duas caixinhas quando nós falamos. Aliás, nós caímos em várias caixinhas e quando falamos em sexualidade, a sociedade olha para nós ou como assexuados, como uma pessoa que não tem experiência sexual, que não quer ter e que não se coloca no mundo como alguém que vai viver uma experiência sexual plena, digamos assim, ou então, principalmente em pessoas com deficiência cognitiva, como hipersexuais, pessoas que exprimem a sua sexualidade de forma exagerada, que não percebem muito bem como é que é de exprimir a sua sexualidade, e isto são ideias pré-concebidas, literalmente, porque cada experiência e cada vivência é única. Falando da minha experiência enquanto pessoa com uma deficiência motora adquirida aos 27 anos, portanto, eu já era uma mulher adulta, com experiência sexual prévia, enquanto mulher sem deficiência, e falo várias vezes disso, é perfeitamente possível nós termos uma vida sexual plena com uma deficiência adquirida, seja ela qual for. Agora, é necessário haver informação, a informação chegar até nós, é necessário que nós vejamos garantidos os nossos direitos sexuais e reprodutivos, que muitas vezes não acontece, é necessário que, por exemplo, em consultas de planeamento familiar, os nossos corpos sejam considerados, e eu tenho todo esse entorno à minha volta que me permitiu experienciar e ter hoje em dia uma vida sexual plena. Agora, é necessário que tudo isto esteja garantido para que a pessoa possa viver e possa entender que o seu corpo também é merecedor dessa experiência, não é? Exatamente. E quais é que considera que são os principais desafios para uma sexualidade plena de uma pessoa com deficiência e, uma vez mais, daquilo com que fala com muitas pessoas, pensa que é importante distinguir a questão que já falou há pouco das pessoas com deficiência física, por exemplo, de quem tem deficiência cognitiva? Sem dúvida, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa com deficiência é uma pessoa muito infantilizada, ou seja, nós quer tenhamos, eu de repente sento-me numa cadeira de rodas e eu passo de ser uma mulher adulta de 27 anos que é tratada como tal para ser tratada como uma pessoa, uma criança. As pessoas muitas vezes verbalizam, falam comigo de uma forma infantil, não entendem que eu tenho autonomia e autodeterminação sobre a minha própria vida e tudo isso quer dizer, nós, uma pessoa minimamente saudável, não vai olhar para uma criança e pensar na sexualidade ou ter algum ato sexual com aquela pessoa, não é? E a pessoa com deficiência é constantemente vista como uma criança e de forma infantil. Quando falamos de deficiência cognitiva, isto aumenta muito mais, não é? E o facto de uma pessoa ter uma deficiência cognitiva, de todo quer dizer que aquela pessoa não pode experienciar uma vida sexual plena e ativa. Agora, nós precisamos de entender que, à luz da cognição daquela pessoa, nós temos que, primeiro, transmitir-lhe informação sobre
o que é que lhe podem ou não podem fazer com o corpo dela. São pessoas que muitas vezes não conseguem distinguir um toque de um abuso, e isto tem que ficar claro a nível familiar. Muitas vezes as famílias, por medo e por hiperproteção, não chegam sequer a falar com a pessoa sobre estas temáticas, e isso é pior, não é? Porque a pessoa não tem informação e não tem o conhecimento do seu lado. Explicar claramente onde é que ela pode ser tocada, quem é que lhe deve tocar, falar especificamente de métodos contraceptivos, da própria vida sexual sem tabus, para que a pessoa possa, dentro da sua cognição, estar na posse dessas informações. E eu acho que nas pessoas com deficiência cognitiva o que acontece é que se coloca numa caixa ainda mais de infantilização e de, não, com esta pessoa eu não vou tocar neste assunto, esta pessoa tem uma deficiência cognitiva, não é passível de viver uma experiência sexual ativa, e portanto vou proibi-la mesmo e fechá-la num mundo, e as pessoas precisam de entender que a sexualidade faz parte das nossas necessidades básicas, não é? E, portanto, exatamente. E depois também acontece muito as pessoas com deficiências cognitivas muitas vezes não saberem efetivamente exprimir a sua sexualidade e terem que ser ensinadas. Olha, tu não podes fazer isto em público, tu podes fazer isto, tu não podes tocar em determinadas pessoas desta forma, não te podes deixar tocar desta forma, isto tem que ser falado. Mas as famílias também têm que ter um apoio aqui nisto, porque muitas vezes não sabem para onde é que é de se virar, não é? Pessoas com deficiência motora, se forem adultas, por exemplo, como eu, passa muito por uma exploração própria, não é? Eu entender-me como um corpo que está fora do padrão, mas que tem direito de experienciar todas estas vivências, e depois explorar o meu corpo, também adquirir informação, porque as coisas são diferentes, mediante as nossas deficiências, mas entender-me como um corpo merecedor de ter uma experiência sexual ativa. E ter à vontade ou seja, de verbalizar, não é? Sim. O que se quer, o que se não quer, sim. O que se quer explorar, experimentar, não é? Isso é muito importante. E isso também é outro, ainda bem que falas nisso, porque isso é outro ponto muito importante nas pessoas com deficiência, que é, como muitas pessoas com deficiência, adquirida ou congénita, vamos tentar pôr tudo no mesmo saco, digamos assim, embora não possamos, mas crescem com a ideia de que toda a nossa vivência é alguém que manda nela, ou seja, eu não posso escolher, por exemplo, uma pessoa, eu gosto muito de falar destes conceitos porque acho muito importante, uma pessoa que não tenha a independência de beber este copo de água como eu tenho, tem que ter autonomia para poder bebê-lo quando ela quer. Exatamente. Eu posso precisar que tu me dês este copo de água, por exemplo, mas eu sei quando eu tenho sede. Exatamente. E estes conceitos não são distinguidos na pessoa com deficiência. As pessoas acham que uma pessoa com deficiência, porque é mais dependente de alguém fisicamente, não tem essa autonomia sobre as suas próprias decisões. E isto tem um impacto enorme na vida sexual, não é? Porque claro eu dizer, não, eu quero que me façam isto, ou não quero que me façam aquilo, quando sou uma pessoa com deficiência, a sociedade muitas vezes diz-me, não, mas se tu precisas de alguém que te faça isso, tu não tens o direito de escolher o que é que tu queres. E isto está profundamente errado. Este conceito de dependência e autonomia tem que ser muito bem distinguido, não é? Exatamente. E tocando, reforçando aquilo que disseste há pouco, da importância da informação, vamos pensar agora no caso de jovens, adolescentes, adultos jovens, que também, de facto, chegam à sua idade e querem, uma vez, como estavas a referir, explorar a sua própria sexualidade, a sua sexualidade, a sexualidade com outros. Que tipo de conselhos é que podemos dar, por exemplo, aos pais que nos estejam a ouvir, aos próprios jovens e adolescentes, mas para que os pais, ou seja, no seio da família, se possa começar a falar cada vez mais cedo e de forma adequada sobre a sexualidade, para quem, lá está, numa fase mais precoce da sua vida, tem uma deficiência? Em primeiro lugar, eu acho que é normal ser um assunto difícil de partilharmos, porque nós não estamos habituados, até enquanto sociedade, a falar de coisas tão íntimas com os nossos pais, na nossa família. Muitas famílias estão, mas muitas outras não estão. Quando há uma deficiência, esta dificuldade é extrapolada completamente. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que é admitir que não é um assunto fácil. Muitas vezes procurar até ajuda a nível da psicologia, às vezes com estratégias que podem ser muito úteis para haver esta conversa dentro de uma família, principalmente de uma família com deficiência. Depois, haver este estudo e esta informação das próprias famílias, por muito que tenham medo, que eu entendo que muitas famílias têm medo de estar a expor demasiado o seu filho ou a sua filha com deficiência numa sociedade tão capacitista e tão preconceituosa, mas pensar que aquela pessoa deve-lhe ser garantida sempre a sua autonomia, independentemente dela precisar de mais ajuda, dela ser mais dependente, dela precisar de mais informação ou de uma informação
passada de uma forma mais simples, mais detalhada, aquela pessoa deve ter sempre a sua autonomia. E depois procurar referências, isso é muito importante, principalmente para as pessoas com deficiência. É muito importante que as pessoas tenham noção de que nós estamos numa sociedade que nos diz constantemente que nós não temos o direito de falar sobre nós, de falar sobre as nossas narrativas. Há sempre alguém a falar sobre a deficiência. Há sempre... isto que acontece aqui é raro, nós estarmos a falar sobre uma... E eu não falo por todas as pessoas com deficiência, mas eu sou uma pessoa com deficiência a falar sobre mim. E é importante que, dentro das próprias famílias, que haja esse espaço para a própria pessoa com deficiência falar sobre as dúvidas que tem, como é que quer viver a sua experiência sexual, de quem é que ela gosta, do que é que ela gosta. Isto é extremamente importante. E nas pessoas com deficiência não se ouve muito, principalmente até em deficiência cognitiva. Não se dá espaço das pessoas construírem as suas próprias narrativas e é sempre a mãe que vem falar pelo filho ou o pai que vem falar pelo filho, e isso é algo que tem que ser combatido, especialmente quando estamos a falar da sexualidade, que é uma coisa tão única, não é? E tão íntima. Portanto, no fundo, é fundamental ajudarmos também aqui neste espaço, mas fazemos parte, enfim, de um enquadramento global, de darmos voz a quem tem voz, não é? Exatamente. E a quem merece ter voz. Sim, é isso. É abrir espaços para que nós possamos falar, não é? As pessoas com deficiência, existe um lema entre a comunidade, que é o nada sobre nós sem nós, e é precisamente isto, não façam nada, e isto aplica-se, eu diria que se aplica ao ser humano. Não se faz nada sobre um ser humano sem se consultar esse ser humano. E na história da pessoa com deficiência, o que mais se vê é fazerem coisas para nós, supostamente, sem a nossa consultoria, não é? Exatamente. E Catarina, aqui há algumas dicas, há instituições, ou seja, às vezes para quem precisar de mais ajuda, ou para obter mais informação, para obter referências, para obter, lá está, consultas, planeamento familiar, o que quer que seja, pode estar assim, ou tem experiência de algumas instituições públicas ou privadas que possam ser úteis para quem nos está a ver e ouvir? Olha, eu acho que hoje em dia, não falando em associações primeiro, e principalmente porque também poderemos estar a falar para alguns pais, jovens ou jovens, eu acho que as redes sociais têm um potencial muito grande de difundir informação má, e eu também sou nutricionista e é o que eu mais vejo, é informação má nesse sentido, mas também de difundir informação muito boa e, portanto, procurar referências de pessoas com deficiência dentro das redes sociais, que produzam conteúdo, muitas vezes que partilhem informação, é super importante. Depois, obviamente, eu acho que dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde, procurar com o nosso médico de família e tudo mais, toda essa informação, muitas vezes os próprios médicos de família, os próprios profissionais de saúde não sabem, mas e fazer aqui um apelo, porque faço sempre, se não souberem, não se coíbem de irem perguntar a outro profissional, a um colega vosso, sobre assuntos, vocês não têm que saber de tudo, e portanto às vezes pode-vos chegar lá um pai ou uma pessoa com deficiência a falar-vos de alguma questão e vocês nunca lidaram com aquilo, vão procurar informação. E depois, mais na área da pessoa com deficiência motora, eu conheço e sou uma das embaixadoras da Associação Salvador, por exemplo. A Associação Salvador tem um manual gratuito, que é o manual para a pessoa com deficiência motora, que está disponível para descarregarem de forma gratuita. Tem muita informação lá também sobre a sexualidade e sobre muitas outras coisas. E, portanto, eu acho que hoje em dia, dependendo das diferentes deficiências, existem inúmeras associações onde se pode ir buscar informação ou seja, nas redes sociais e na internet já existe inúmera informação que se possa ir buscar. Depois, nesta questão da sexualidade, o que eu vejo é que é analisar muito caso a caso, e aqui há um papel muito próximo, ou deveria haver, dos profissionais de saúde para com a pessoa, porque depois acabam por acontecer às vezes situações às vezes até muito desconhecimento, que colocam a pessoa numa situação de a mim disseram-me que eu não posso fazer isto ou que eu não posso fazer aquilo porque isto e por aquilo, e a pessoa pode, simplesmente não foi informada da forma correta. Portanto, às vezes os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais que têm muita proximidade com a pessoa com deficiência, se não souberem, vão procurar. Falem com um colega, falem com uma pessoa com deficiência, porque há sempre mais informação que muitas vezes não é veiculada. Eu tenho a certeza que toda a gente vai gostar muito de consultar a tua página do Instagram, volto a dizer, Espécie Rara sobre Rodas, mas para além disso, para além da informação que consta na página do Instagram, queres-nos deixar mais alguma mensagem ou algum apelo, alguma dica a quem nos esteja aqui a seguir? Sim, eu acho que eu gostava de deixar muitas mensagens, mas eu acho que a principal é preciso nós, ou seja, às vezes eu falo tanto sobre a questão da integração da pessoa com deficiência que de tanto falar eu penso o quão estranho é eu ter que falar tanto disto, não é? Porque a verdade é que a pessoa com deficiência sempre esteve cá.
nós fazemos parte da sociedade. Nós somos uma minoria, mas parece que nós nascemos agora da relva ou da terra, não é? E estamos a aparecer. Não, nós sempre estivemos cá, nós agora ganhamos voz e ganhamos visibilidade porque durante muitos anos fomos completamente excluídos, escondidos e até mortos em muitos casos. E, portanto, eu gostava que a sociedade entendesse que eu, quando peço uma verdadeira inclusão, acessibilidade e equidade, eu não estou a pedir um favor. Ninguém está a pedir um favor. Nós estamos a exigir um direito nosso, que é um direito humano, e nós, como sociedade, só temos a ganhar em ambientes mais diversos e mais inclusivos. E, portanto, e temos todos um papel, e devíamos ser todos, ouve-se muito falar do ativismo, mas nós todos, por exemplo, à mesa do jantar, podemos ser ativistas quando levantamos ou levamos um tema que os nossos filhos nunca ouviram falar sobre ele, que os nossos pais nunca ouviram falar sobre ele. Portanto, eu acho que como sociedade temos este dever de trabalhar para uma verdadeira inclusão em todas as minorias, mas principalmente nas pessoas com deficiência. Bem, Catarina, muito obrigada por esta conversa tão enriquecedora, inspiradora. Obrigada. Pessoalmente. Muito obrigada por seres a voz que és e por tudo o que fazes, como tu dizes, e muito bem. Nós somos todos, estamos aqui todos e, portanto, todos temos os nossos direitos e temos o direito a fazer-nos ouvir. Exatamente. E, portanto, fazer parte desta conversa foi muito importante para nós. Obrigada. Até à próxima. Obrigada pelo convite.